30 de janeiro é a data que se comemora o Dia do Quadrinho Nacional. Essa comemoração foi criada em 1934 pela Associação de Cartunistas e Quadrinistas da cidade de São Paulo. Ela remete à mesma data, em 1869, onde o artista Ângelo Agostini publicou na revista Vida Fluminense o seu As Aventuras de Inhoquim, ou Impressões de uma Viagem à Corte. Era uma série de figuras com legendas embaixo, dispostas lado a lado de uma maneira lógica, onde a história fluía. Ou seja, é o cerne de uma história em quadrinho, não é mesmo? Quando se fala em quadrinho nacional, a maioria das pessoas pensa logo em Turma da Mônica, porque o quadrinho nacional infantil é muito forte, muito consolidado. Mas existem outros temas também, como ficção, aventura, suspense, terror, humor, e a gente tem que conhecer também um pouco desses outros temas do quadrinho nacional, né? Ano passado, nessa mesma época, a gente fez um evento chamado Esquenta Nietzsche Comics aqui na Biblioteca Parque em Niterói, que tinha entre seus objetivos a comemoração do Dia do Quadrinho Nacional. Nesse ano nós estamos impossibilitados de realizar qualquer evento físico por enquanto. Então decidimos fazer essa filmagem e convidamos uma série de artistas para dar os seus depoimentos sobre essa maravilhosa arte. O que fez eles entrarem, se dedicarem a isso como carreira? Por que esse amor tão grande pelas histórias em quadrinhos? E conhecer um pouquinho da obra deles também. Vamos assistir os vídeos e eu volto no final para a gente conversar um pouquinho mais. Vamos lá! Oi, meu nome é Miguel Mendes, eu sou um desenhista de história em quadrinhos aqui do Rio de Janeiro. Eu fui chamado para falar sobre as tiras em quadrinhos nesse Dia do Quadrinho Brasileiro. E tiras em quadrinhos é um dos assuntos que eu mais gosto, é um dos gêneros de quadrinho que eu mais curto. Eu faço e eu leio, sempre li. A tira, bom, para quem não liga o nome à coisa, né? Tira em quadrinhos, nós estamos dizendo daquela publicação de quadrinhos que costumava ser publicada que é curta, né? Um espaço pequeno de quadrinhos, né? São poucos quadrinhos, publicado na imprensa normalmente, publicado, né? No ritmo, a frequência muitas vezes diária, normalmente diária, né? E diariamente você que é o leitor, vai acompanhando mais uma tira, mais uma. Elas podem ser sequências de uma história só, mas as que eu gosto mais são aquelas que são piadas, né? As tirinhas são pequenas piadas em quadrinhos que se resolvem numa mesma publicação, né? E as pessoas buscavam as tiras pelo personagem, elas queriam ver de novo mais uma aventura do personagem. A tira tem muito isso de construir personagens dia a dia, ou talvez semana a semana, né? É uma das características mais legais. Mas foi uma coisa desenvolvida, né? Os cartunistas começaram a perceber que o público gostava da repetição, mas gostava que o personagem tivesse um caráter, né? Uma coisa conhecida, uma coisa bem destacada, e fosse talvez uma família de personagens, né? Daí vem o Snoopy, né? do Charles Schulz, que foi uma das tiras mais famosas do mundo, né? Na história do quadrinho, porque ele trabalhou muito bem os personagens. Ele foi um pouco mais moderno do que os seus colegas, né? Ele falava um pouco mais psicológico, né? Fazia piadas mais psicológicas. Falava também da vida da América mais moderna, né? Não era um cômico que era palhaçada, né? Ele era bastante satírico, né? E falava com mais profundidade sobre as pessoas. Então o Schulz, que é autor daqueles personagens Charlie Brown, Lucy, Snoopy, o cachorrinho Snoopy, ele também conseguiu ser pioneiro numa coisa que era vender o seu personagem. Ele vendeu muito produto do personagem, ele licenciava muito o Peanuts, que é o nome da tira dele. Ele licenciava aquela figura do Snoopy, a figura do Charlie Brown. Ele vendia produtos e se transformou num dos cartunistas mais bem pagos do mundo, né? Pagos não só porque reproduziam muito a tira, e tem essa coisa da tira também, que o autor faz trabalho diário ou semanal, e se ele for muito bem sucedido, ele vai ter essa tira reproduzida em dezenas, nos bons tempos, centenas de jornais. Então, centenas de jornais pagando um pouco mais para ele, pagando pelo direito de publicar a tira no seu jornal local. Isso é muito característico da tira, e também existiu no Brasil, né? No Brasil, a gente não tem tantos jornais quanto nos Estados Unidos, mas uma certa época, sim, porque é um país grande, tem jornais regionais, jornais locais. E também no Brasil a tira foi um gênero muito usado
por causa dos jornais. Houve tempo que os jornais também publicavam muitas tiras. Tem o caso do Jornal o Globo, que publicava uma página inteira, então tinha, não sei a conta, mas tinha quase assim, 20 tiras, 20 publicações, 20 títulos diariamente, publicando um jornal de grande circulação, que era o Globo. Os outros jornais todos também, Folha, Estado, o Jornal do Brasil, todos os jornais locais publicavam tiras. Nesse contexto é que eu comecei a trabalhar com tiras, né? Eu fazia uma pequena tira ali e era vendido para uma agência brasileira, né? A Pacatatu, e publicava em alguns jornais. Quem tinha mais popularidade publicava em, sei lá, 10, 15 jornais. E podia até pensar em viver disso. Você fazia só a tira, trabalhava bem a tira, falava dos assuntos do momento, e sua tira era agenciada, quer dizer, tinha pessoas que ajudavam a comercializar, ofereciam em vários lugares, e publicando em vários lugares, você recebia um pouquinho de cada um, formava um bolo e você se pagava, você trabalhava só para fazer tira. Isso dificilmente no Brasil isso foi verdade, mas quase, alguns artistas quase que realmente viveram de fazer tira durante vários anos, né? Os mais importantes do Brasil viveram, né? De publicar tiras porque publicavam em vários lugares. Mas a tira ainda hoje é uma das publicações que tem mais produção brasileira, mas ela não está nos jornais agora, ela está nas redes sociais, né? Então quem gosta de fazer tira, sabe fazer tira, sabe fazer humor em quadrinhos, né? Nessa base diária, publica em postagens. Vocês todos devem conhecer postagens que acompanham pelo Facebook, pelo Instagram e pelo Twitter, ou blogs, né, dos próprios quadrinistas. E eu faço isso também, né? Eu tenho minha tira, Os Migonautas, publicada como postagens. O que eu não falei antes, que eu pulei, é que as tiras, né, que elas vêm antes das revistas em quadrinhos, porque elas eram publicadas com muito sucesso nos jornais, e alguns empresários que sabiam, trabalhavam muito com distribuição em banca de jornal, pensaram, eu posso pegar as tiras, eu contrato essas tiras aí que já estão prontas, já foram publicadas aí nos jornais, pego a sequência toda, que é uma aventura, né, e publico a aventura toda junta numa publicação só, em formato pequeno. Ora, isso é a revistinha, a revista O Gibi surgiu de você pegar várias tiras de uma história que é em sequência e transformar uma aventura completa numa publicação só. Bom, obrigado por me ouvirem. Então vamos festejar o dia do quadrinho brasileiro, que tem muita produção. A gente não cansa de descobrir mais coisas sobre o quadrinho brasileiro. Com certeza que você vai, nesse vídeo, até descobrir mais coisas do que eu falei. Obrigado e até logo. Acompanhe os quadrinhos. E aí, tudo bem? Eu sou Antônio Júnior, eu sou autor, escritor de livros e quadrinhos para um público assim infanto-juvenil, né? Sou educador também. Venho falar para vocês aqui sobre essa ferramenta, né, que a gente vem estudando na sala de aula, que é a ferramenta do lúdico, mais precisamente o quadrinho dentro de sala de aula, como uma ferramenta de ensino, tá? O quadrinho tem um grande potencial, né, para o professor usar matérias, né, usar conteúdo. Tá? Ele é uma ferramenta cognitiva. Claro que ela tem um lado emocional, da leitura das histórias, né? Ela tem uma grande força na linguagem, né, que ela é reconhecida. As crianças adoram, reconhecem aquela ferramenta já, né? Já sabem ler o mecanismo todo da quadrinização, como ler os balões, né? E sem falar aí a parte mais estudada, que é o lúdico, né? Que parece ser uma brincadeira, quer dizer, a gente usa como ferramenta, mas é uma grande brincadeira, e aí que é o grande barato dele, né? Que as crianças mergulham naquele universo, e aí você pode explorar, como nós exploramos dentro de sala de aula, a criação de histórias, não só através da imagem e criar texto, como o inverso também, né? A partir da imagem, né? A partir do texto você vai criar a sua própria história, tá? Eu sou desenvolvedor de um projeto também chamado OBA,
que são objetos de aprendizagem, que é exatamente essas ferramentas, né? Quadrinhos, jogos, passeios também, tá? E esse projeto ele surgiu em 2014, né? E aí eu desenvolvi para públicos diferentes, faixa etárias diferentes. Eu tenho aqui, né, um grande sucesso aqui, que é a Turma do Gato Burger, tá? Aí eu falo sobre, é uma ferramenta, né? É uma ferramenta lúdica, como o quadrinho, é um livrinho infantil, né? E aí eu falo sobre educação alimentar, né? Para uma faixa etária bem pequenininha, aí de 3 a 8 anos, né? Mais ou menos. E é bastante interessante. Outra ferramenta que eu uso bastante esse já é um mangá, né? Um quadrinho no estilo japonês, que a gente fala sobre a Segunda Guerra Mundial, já para uma galera graúda, da 8ª série, 8º ano em diante, tá? E aí eu abordo essa temática, aí é bem específico, eu falo sobre o Brasil na Segunda Guerra Mundial, tá? É uma outra ferramenta que a gente usa, olha, as crianças adoram, tá? O texto é meu, o desenho é meu também. Esqueci de falar o mangá do Gato Burger, já para um público também maior, né, de 10 a 13 anos. Eu falo sobre meio ambiente aqui. E é mangá também, ó. É um mangá, todo preto e branco. E por último, para uma galera do ensino médio, eu tenho aqui a temática do meio ambiente. É um quadrinho sobre terror, é uma releitura sobre a obra de Monteiro Lobato. Eu faço essa mistura, né, a obra de Monteiro Lobato, terror e ativismo ambiental, proteção do meio ambiente. E isso faz um grande sucesso dentro de sala de aula, é uma ferramenta poderosa os quadrinhos, o que eu já abordei, cognição, a parte emotiva, a linguagem, reconhecimento, essa linguagem reconhecida, e a parte lúdica, tá bom? Um grande abraço para vocês aí, tudo de bom, valeu! Boa tarde, meu nome é Gabriel Rocha e aí resta dúvida, né? Por quê? Porque um dia para a história em quadrinho, por quê? Né? Qual a importância disso? Qual a relevância de um dia do quadrinho nacional? Né? Eu vou mostrar para vocês uma foto, é uma foto antiga, uma foto da década de 70, ela já tá bem desgastada essa foto, tá? Esse cara com esses pés grandes aí, esse índiozinho aí sou eu. Essa foto deve ser de 1978 ou 1979. Eu devo ter 3 ou 4 anos aí, né? Eu ainda não fui alfabetizado nesse momento. E eu estou aqui lendo, né? Uma história em quadrinhos, né? A história em quadrinhos foi para mim a porta de entrada para a leitura, né? Hoje eu sou formado, trabalho como advogado, né? Apesar de trabalhar também com quadrinhos, né? O direito tem sido a minha principal ocupação, né? E isso foi importante, porque quando eu só fui ser alfabetizado 2 anos depois, né, com 6 anos de idade, mas eu já tinha essa familiaridade com as letras, né, e eu já entendi algumas coisas porque a sequência de imagens da história em quadrinho me fazia deduzir o que aqueles personagens estavam falando, e o que eu estava deduzindo era bem próximo do que realmente estava escrito ali nos balões, né? Então foi importante, né? Foi uma fase importante de desenvolvimento para mim, né? E acredito que para muitas pessoas também. Chamar a atenção para o fato de que a história em quadrinhos não é uma coisa exclusivamente para crianças, tá? É interessante, tá? Que as crianças tenham esse contato na infância, na primeira infância, né? Principalmente. Mas as histórias em quadrinhos hoje em dia elas já têm assim uma abrangência diferente, né? Não é uma coisa assim voltada para criança, para criancinha.
e você já reconhece a história em quadrinho como uma literatura, né? É chamada de nona arte, né? É uma forma de literatura, e você tem histórias em quadrinhos que são voltadas já para público adulto, né? Público adulto, a gente não se trata de pornografia e palavrão, tá? Havia esse equívoco até alguns anos atrás. Você falava de material adulto, as pessoas imaginavam pornografia e palavrão, mas não se trata disso. São histórias realmente feitas com uma mentalidade adulta, né? Uma coisa assim, uma narrativa mais amadurecida, né? São histórias mais maduras e com temas um pouco mais pesados, né? Não estão fora do gênero do humor, né? E você tem também todo um leque de opções intermediárias entre a história em quadrinho mais infantil possível até o livro mais adulto de todos. Você tem toda uma gama de opções aí de estilos e de formas, né? De histórias em quadrinhos, elas dominam todos os gêneros, né? Todos os gêneros que existem na literatura passam pelas histórias em quadrinhos também, né? Eu vou agradecer aí ao Luiz Melo, tá? Pela oportunidade de falar. Estou vendo aqui que o vídeo já está se prolongando. Ele pediu algo que não fosse tão longo, né? E vou encerrar falando um pouco sobre o meu trabalho, tá? Eu trabalho com histórias em quadrinhos há algum tempo, e eu tenho um personagem que é esse aqui, ó, essa revista aqui, tá? É a revista do Lagarto Negro, tá? O Lagarto Negro é um super-herói brasileiro, tá? Ele não tem superpoderes, tá? E ele enfrenta os problemas que nós vemos aí que o Brasil tem, né? São problemas às vezes de ordem social, às vezes de crimes irrefreados, né? São umas histórias assim que eu procuro trazer o personagem um pouco para dentro do contexto da realidade brasileira. Mas é uma obra de ficção, né? Não estou criando aí nenhuma verdade absoluta, nem nenhum documentário, nem resolvendo os problemas do Brasil. Eu estou fazendo um gibi de super-herói que é para as pessoas lerem e se divertirem, tá? Sai pela editora Quimera, deixa eu mostrar aqui para vocês novamente, tá? Essa aqui é a editora Quimera, é uma editora daqui de Niterói, tá? A sede da editora Quimera fica na Rua da Conceição, aqui no centro de Niterói, é um lugar de fácil acesso, tá? Tem o site editoraquimera.com.br, né? Você pode encontrar todas as publicações da editora Quimera ali, não só na área de quadrinhos, mas de literatura, né? A Quimera tem apostado bastante no gênero dos super-heróis brasileiros, mas também tem publicações de mangá e outros gêneros, tá? E é isso, eu vou encerrando com vocês aqui, agradecendo mais uma vez aí a oportunidade do Luiz Melo, né? E dando um abraço para vocês aí. Espero que vocês curtam, né? E que vocês entendam a importância do Dia Nacional das Histórias em Quadrinhos. Oi, eu sou Guilherme de Souza, sou quadrinista e sou criador da série A Última Bailarina. Acho muito bacana essa iniciativa de comemorar e discutir quadrinho nacional, né? Acho muito importante, principalmente em um ano como esse, né? Seguido aí de um período de quarentena, de epidemia, em que eventos, em que a oportunidade da gente estar junto, discutindo e trocando ideias se tornou um pouco mais raro, né? Meu contato com o quadrinho nacional foi quando eu era criança, assim, faz parte das minhas primeiras leituras, na verdade. A gente costuma ter uma relação muito forte com Turma da Mônica, né? A maioria das pessoas que
começaram a ler quadrinho, né, que começaram a sua vida de leitor com quadrinho, geralmente citam Turma da Mônica. Eu li muito Turma da Mônica, com certeza fez parte da minha infância também. Mas, assim, quando eu busco na minha memória, tem coisas de produção nacional, né, publicações que fizeram muito a minha cabeça quando eu era criança, né? Alguns deles foram Turma do Arrepio. Eu lembro que eu me amarrava muito nesse quadrinho, né? Posteriormente chegou a ter programa na TV, né? Mas os quadrinhos eu amava, o desenho, a arte, as histórias, as piadas, era tudo tão bem realizado. E uma coisa que eu levei para a vida, né, que foi um certo fascínio por monstros. Então, ter personagens infantis que eram versões fofinhas de monstros consagrados, né? Você tinha uma versão do Frankenstein, da Múmia, o lobisomem, estavam todos ali presentes, né? Eu me amarrava muito nisso, né? Então, acho que foi o quadrinho nacional que mais me marcou e que fez parte dessa minha jornada como leitor, né? Que estava só começando, como leitor voraz até hoje. E eu acho que impactou muito o meu trabalho. Eu tenho uma produção que é focada em humor que não é infantil, mas tem sempre uma relação com sombrio também, né? A Última Bailarina conta de um universo pós-apocalíptico, então é um mundo dominado por zumbis. Pode não parecer uma coisa assim muito nítida, né? Mas eu vejo muito da influência desses quadrinhos, principalmente da Turma do Arrepio, no trabalho que eu produzo hoje. Então, assim, é inegável a importância que o quadrinho nacional teve na minha formação. Posteriormente, né, outros autores incríveis fizeram parte também dessa minha vida de leitor, né? Eu descobri os quadrinhos dos paulistas. Eu descobri o quadrinho dessa galera do Chiclete com Banana. Então, o trabalho do Angeli, o trabalho do Laerte, foi uma coisa que, sim, que explodiu totalmente minha cabeça e também me influenciou bastante, assim, aquele humor ácido, aquela coisa sem papas na língua, também reverbera muito forte no meu trabalho, né? Então, acho que incontestável aí pra gente, para todos nós, como autores de quadrinho hoje, né, a importância que o quadrinho nacional teve e ainda tem, né? Novos autores estão surgindo a todo instante. A produção que a gente vê nos eventos e também na internet hoje é uma coisa assim de encher os olhos, né? Muita gente bacana, jovem, produzindo coisas maravilhosas. Então, o quadrinho nacional está ainda muito, muito vivo, com uma produção muito forte e que merece a atenção dos leitores também, né? Valeu! Olá, eu sou Eberton Ferreira, quadrinista, nascido e criado na cidade de São Gonçalo, Rio de Janeiro. E aqui, hoje, em comemoração ao Dia do Quadrinho Nacional, dia 30 de janeiro, eu vim falar um pouquinho com vocês sobre o folclore nos quadrinhos, a nossa mitologia sendo trabalhada nas histórias em quadrinhos. Isso é algo muito importante para que a gente possa ter esse resgate, né, da nossa cultura, da nossa raiz, tá? E que isso seja uma forma de chegar até os nossos jovens, né? Que eles passem a ter mais interesse em compreender, né, de onde veio essa nossa cultura mesclada, né? E nada melhor do que os quadrinhos para poder passar essas informações para os nossos jovens, né? E não só para eles, né? E também manter essa chama viva no público adulto, né? Então, assim, eu quero mostrar para vocês aqui um pouco do meu trabalho, tá? Inclusive, eu acabei já me personificando do meu personagem aqui, ó, tá vendo? Ele é um bandeirante. Então, nessa série Causos, eu mostro na verdade, ele é um desbravador português que se une ao índio Tupiniquim para investigar uma série de crimes, de mistérios. Já tem vários volumes, tá vendo? E ao final de cada aventura eu vou revelando as origens do nosso folclore. É uma forma diferente de abordar essa nossa mitologia, com bastante pesquisa histórica e mitológica, e fazendo esse resgate aí, importante. Aqui, por exemplo, eu falo sobre o Boto, ó. Aqui
eu falo uma versão da lenda da fruta guaraná. Muita gente desconhece a lenda. Aqui, sobre a cuca. Essa revista, na época, chegou a ganhar uma premiação, porque ainda é considerado o único material com base em pesquisa a dar uma origem para personagem. E aqui, ó, a minha versão do Curupira. Então, eu tenho essa série abordando o folclore desta maneira, de uma forma mais aprofundada. E eu tenho aqui, ó, o super-herói Xamã, né, que já possui 3 edições, ó. O Xamã, eu abordei o mesmo tema folclore, só que de uma forma diferente. O Xamã, ele acabou se tornando, né, o único super-herói que existe dentre os milhares aí que a gente vê, que a gente conhece da Marvel, da DC e de outros países, até nacionais mesmo. Ele é o único a se transformar no folclore, ou seja, ele dá forma física, né, emprestando o corpo dele para que os espíritos da Terra possam se proteger no nosso plano físico. Então ele vai se transformando nessas criaturas que passamos a chamar de folclore. Então é isso, gente. Vamos enaltecer os quadrinhos nacionais, vamos dar mais força para esse segmento, né, para a nona arte produzida aqui no nosso país. Tá? E se vocês quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, né, é só vocês irem aqui na descrição do vídeo, que vai estar tudo bonitinho aí. Estúdio Tom, tá? Estúdio escrito em português, Estúdio Tom, T-O-N, e vocês estarão lá podendo acessar informações sobre a minha carreira artística, ver mais detalhes sobre os quadrinhos e até adquiri-los, se for o caso aí, se for de interesse de vocês. Então é isso, um grande abraço a todos e viva ao Dia do Quadrinho Nacional, né? E que essa nossa cultura se expanda cada vez mais. Grande abraço a todos. Olá pessoal, eu sou Ronaldo Santana, trabalho há anos no mercado de animação. Já animei em 2 longas-metragens, como Xuxinha e Guto contra os Monstros do Espaço e Turma da Mônica em Uma Aventura no Tempo. Também fiz o design de personagens e animei na série de TV Meu Amigãozão, para o canal Discovery Kids, e em 2018 dirigi uma série de animação para a TV Escola baseada na série de livros Amazon, Guerreiros da Amazônia. Desde 2009, venho trabalhando no mercado editorial fazendo ilustrações e em 2016 publiquei minha primeira série de livros no gênero de fantasia, e é desse gênero que quero falar para vocês. Fantasia é um gênero de ficção em que se usa geralmente fenômenos sobrenaturais, mágicos e outros como um elemento importante do enredo. Muitas obras dentro do gênero ocorrem em mundos imaginários onde há criaturas e itens mágicos. O gênero fantástico é muito forte na literatura, mas está presente em muitas outras expressões artísticas como o cinema, música e, é claro, nos quadrinhos. Com o passar do tempo, a fantasia foi ganhando outras características e assim surgiram subgêneros como alta fantasia, que se caracteriza por um mundo imaginário, universo paralelo ou pela estatura épica de seus personagens, temas e enredo. Tem a baixa fantasia, que são definidas no mundo real e são contrastadas com as histórias de alta fantasia que acontecem no mundo completamente ficcional, com seu próprio conjunto de regras e leis físicas. A baixa fantasia se apresenta em 2 maneiras, na urbana, que ocorre no contemporâneo, e na histórica. Temos também a fantasia sombria, que incorpora temas mais assustadores e combina com elementos de horror, terror, sobrenatural e gótico. Temos ainda a fantasia romântica e a fantasia científica. No Brasil, um gênero que se tornou muito popular fora do eixo dos quadrinhos infantis, claro, foram os quadrinhos de terror. O Brasil tem uma longa tradição de quadrinhos assim, mas acho que, influenciado por títulos estrangeiros, principalmente os europeus, por volta dos anos 70 e 80, as histórias de ficção científica foram ganhando muita força também entre o público adulto e pavimentando o terreno para que nas próximas décadas as histórias de fantasia explodissem. No final da década de 80 surgiu a aventura e ficção, de onde vieram artistas que entraram para a história dos quadrinhos, como Watson Portela, Mozart Couto, Flávio Colim, Júlio Shimamoto e outros. Infelizmente não tenho nenhuma revista dessas aqui para mostrar para vocês, mas eu separei aqui do meu acervo pessoal Leão Negro, da Cíntia Carvalho e Ofeliano Almeida. Leão Negro foi publicado originalmente em 87, em tirinhas de jornal O Globo. Hoje é possível ter a coleção completa em álbuns como esse
entrando no site oficial do Leão Negro. Mas para não ficar só falando do passado, eu separei vários quadrinhos atuais de artistas que vocês podem encontrar facilmente por aí nas redes sociais. Quero começar com O Bestiário Particular de Parsifal, do autor Hiro Kawahara. O Hiro começou fazendo aquelas toalhas de bandeja do McDonald's e nos últimos anos tem se dedicado a fazer quadrinhos autorais abordando temas fantásticos muito bacanas. Quando eu fui a Belo Horizonte, eu conheci o trabalho dos irmãos Cafage, que hoje estão famosos por terem feito histórias por Maurício de Souza. Mas antes disso, eles já vinham fazendo seus quadrinhos autorais e um deles é do Otone, do Vitor Cafage, onde se vê toda a delicadeza tanto na história quanto nos traços. Não faço ideia se é um trabalho fácil de achar hoje em dia, mas vale a pena procurar. Tem essa edição também muito bacana dos irmãos Green em quadrinhos. Os clássicos das fábulas reinventadas pela nova geração de quadrinistas brasileiros. Aqui se encontra muita história boa. Já que entrei no campo das fábulas, quero apresentar a vocês Pétalas, do Gustavo Borges e Chris Petter. É uma HQ sem falas, toda a história é contada através das imagens, uma narrativa muito bem feita, uma arte impecável, vale a pena correr atrás disso. Também da Chris Petter, só que dessa vez no roteiro, e com a parceria da Sulamun nos desenhos, temos Patas Sujas. É uma série em 8 partes, mas eu sinceramente não sei se concluíram. Sulamun tem um traço belíssimo, suave, que funciona muito bem para uma história de alta fantasia. Outra autora que trabalha com fantasia, mas dessa vez uma fantasia sombria e fofa ao mesmo tempo, é Darília e seu Candy Machine, uma HQzinha muda com um visual muito rico e elaborado, cheio de pequenos detalhes que contam várias pequenas histórias enquanto acompanhamos a história principal. E para encerrar, quero falar da minha própria história, Luana, a Filha da Lua. Trata-se de uma série de 4 livros de fantasia urbana que conta a história dessa menina que nasceu com os cabelos prateados e poderes extraordinários. São 4 livros porque essa história é ligada às faces da lua, ou seja, nova, crescente, cheia e minguante. Aqui acompanhamos a jornada de Luana em busca de autoconhecimento enquanto tenta sobreviver aos ataques da bruxa Irina, uma mulher com um passado sombrio que manipula as pessoas ao redor de Luana a fim de roubar seus poderes e se vingar. Embora se trate de uma série de literatura, no fim do ano passado eu lancei o Livro do Espelho de Irina, que conta 3 histórias do passado dessa mulher, que aqui pude explorar bem essa mídia dos quadrinhos. Se quiserem conhecer mais do meu trabalho, me procurem no Instagram e Facebook, estou muito aí para vocês. Obrigado pela atenção e um bom dia do Quadrinho Nacional a todos. Hoje é o dia do Quadrinho Nacional, dia 30 de janeiro. E meu nome é Arion e eu faço letramento de quadrinhos. Bom, como hoje é o dia do Quadrinho Nacional, vou falar quando eu pego os trabalhos de quadrinhos nacionais, né? Então, quando eu faço esse serviço de letramento dos quadrinhos daqui do Brasil, eu faço de uma forma bem resumida os balões, as onomatopeias, que a gente também chama de ONO, e também distribuo o texto ao longo das páginas, seguindo a ordem correta de leitura, é claro, né? E tem alguns casos que alguns autores eles preferem eles mesmos fazerem os balões ou as onomatopeias. Olha só, vou mostrar aqui o Silvestre, do Wagner William. E foi um quadrinho que foi feito aqui no Brasil, que a editora pediu para eu letrerar, fazer aqui a caligrafia desse senhor, né? E ele vai escrevendo, vai aparecendo aqui pelas páginas. E vou mostrar uma outra página aqui. Aqui também a mesma caligrafia, só que no negativo, né? E nesse caso aqui do Silvestre, que aliás ganhou o prêmio Jabuti, né? Venceu o Jabuti do ano passado. Parabéns, Wagner. Ele mesmo fez os balões, olha só que bacana. É o caso do balão casar completamente bem com a arte, já que saiu da mão da mesma pessoa, né? Que fez todos esses desenhos.
Aqui, nesse caso, por exemplo, tem esse texto um pouco mais desalinhado e tal. Isso tudo aqui é conceito do próprio Wagner. Ele mesmo pensou nisso, fez, né? Eu acabei conseguindo reproduzir aqui de alguma maneira. Vou mostrar essa parte. Por exemplo, aqui, né, as coisas estão entre aspas meio tortas e tal. E isso tudo aqui faz parte do conceito pensado pelo próprio Wagner William. Aqui, o Silvestre... O Roseira Medalha, Engenho e Outras Histórias... Desculpa. Esse daqui, olha, foi o caso do próprio autor ter feito as onomatopeias e ficou bem bacana, né? Ficou casando perfeitamente com a arte. Aqui, né? Os balões eu acabei desenvolvendo, fazendo, mas o que eu queria mostrar era isso. Essas onomatopeias aqui que ele fez. Aqui, ó, esse aqui como ficou um barato, né? Tudo isso ele pensou e ele mesmo fez, ficou ótimo, né? Então, o que eu queria dizer nesse dia tão importante do quadrinho nacional é de como isso daqui é importante. De uns anos para cá, o quadrinho nacional cresceu tanto que está fazendo como é que se diz? Um baque positivo na economia, que assim, tá fazendo a coisa girar, né? As gráficas estão trabalhando mais, os prestadores de serviço, né? Letristas, revisores, preparadores, coloristas, arte finalista, todo mundo, cursos voltados para essa área. Então, assim, tudo isso de uma forma positiva para a economia. Na cultura, então, gente, é um ganho incalculável para a cultura do Brasil, né? Então aqui, pessoal, só para finalizar, eu quero deixar um abraço aqui para todos os autores e autoras daqui do Brasil, dos quadrinistas, para o pessoal que de alguma maneira está envolvido com a produção, né? Os lojistas, a galera que imprime, tudo. Se você faz parte desse universo da produção, ou principalmente se você lê quadrinhos, aqui está o meu grande abraço nesse dia muito importante. Obrigado por ter nos assistido até agora. Espero que tenhamos conseguido levar até você um pouco desse maravilhoso mundo do quadrinho nacional. Não deixe de visitar o link dos artistas e conhecer um pouco mais do trabalho deles. Aqui também tem o link da gente, da MHQ, e se você precisar saber mais sobre o quadrinho nacional, levar o quadrinho até você, seja com produtos, palestras, exposições, nós estamos à disposição para ajudar você. O importante para nós aqui é difundir o quadrinho, levar ele o mais longe possível. Mais uma vez, muito obrigado e viva o Dia do Quadrinho Nacional. Até a próxima.